chegar para Jesus e dizer, manda o povo embora, não, frase errada, não era isso. E geralmente quando se prega isso, é para arrancar o couro todo com os pelos e tudo. Entrega tudo que você tem. E o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer comigo? Relaxa, Ele vai multiplicar, e multiplicar, e multiplicar. E você vai ficar com 12 cestos cheios. Os 12 cestos. Os 12 cestos. O texto não fala o que foi feito com os 12 cestos. E eu quero abrir aqui uma votação democrática. E nós vamos decidir o que será. Pode ser que Jesus quisesse dizer o seguinte, mas eu não dei autoridade a vocês. Ele não falou, mas pode ser. Vocês não estavam me contando um monte de milagres que vocês fizeram? Vocês não disseram do poder que vocês viram? E agora vocês estão diante de pessoas que estão precisando? E cadê todo aquele poder? Não sei se foi isso que Jesus quis dizer. Eu estou aqui hipoteticamente dizendo que pode ser. Mas a verdade é que, independente de Jesus ter compartilhado com eles uma autoridade para que fizessem milagres, o mais importante é que Jesus tinha compartilhado com eles, durante todo o tempo em que esteve com eles, o seu coração. Não é estranho você sair de um momento onde você vê o poder de Deus agindo, mas quando você vê a fome, você diz, dispense essas pessoas. Não é antagônico o mesmo Deus que me dá um poder para realizar, e eu, quando encontro a dor de um outro alguém, eu quero dispensar rapidamente? Será que o fato de eu ter um poder para realizar algo me torna insensível? Porque se eu tiver um pacote de dinheiro no bolso, eu não tenho que me envolver sentimentalmente com as pessoas. Qual o problema? Você é quanto? Toma, próximo, rápido. Será que o poder acumulado nas mãos de alguém pode tornar essa pessoa insensível quanto à dor do próximo? Porque eu vou te dizer uma coisa, é muito mais fácil resolver problemas do que chorar com quem chora. Muito mais fácil. Você marca a hora de começar a atender, faz uma senha de chamada e vai resolvendo e dando o que precisa, e amanhã volta, fechou, amanhã você volta, pega a senha no 00 e amanhã a gente começa às 8 da manhã. Porque se resolve as coisas com capacidade, com habilidade, com soluções. Mas Jesus queria compartilhar o coração com essas pessoas. Porque poderia ser que na cabeça dos discípulos nunca tenha passado, e eu estou dizendo hipoteticamente, eu não sei se foi isso que Cristo quis dizer para ele, mas na cabeça dos discípulos talvez nunca tenha nem passado, nem perto a ideia de multiplicar pães. Apesar de terem ali na mão 5 pães e 2 peixes. Acho que nem de longe passou pela cabeça deles, vamos pegar esses pães com o mesmo poder que a gente usou ontem, acho que sobrou para hoje, a gente multiplica. Não, isso não deve ter passado mesmo. E não sei se era isso que Jesus queria que eles fizessem, eu creio que não, porque não foi isso que aconteceu. Mas a verdade é que mesmo que eu não tenha, ou não ache que tenha, poder para realizar a multiplicação, pelo menos eu deveria ter sensibilidade com a fome de quem está passando necessidade. Porque eles poderiam, ao invés de chegar para Jesus e dizer, manda o povo embora, eles poderiam dizer, Jesus, nós estamos preocupados com a fome dessas pessoas e a gente não sabe o que fazer. Talvez Jesus dissesse para eles, bingo, não se preocupem com o poder para fazer, porque eu estarei convosco todos os dias. Eu não preciso que vocês tenham poder para executar, eu gostaria que vocês tivessem o coração para sentir. Acho que hoje nós vivemos um momento muito peculiar no nosso país, exatamente com esse tipo de atitude. Discussão de quem tem o poder para realizar, quem é melhor, quem equaciona melhor, que partido é melhor, quem é mais sábio. O que a gente menos vê é quem chora com quem chora. É quem sente a dor de quem sofre. É quem, ainda que não tenha condições de realizar, possa vir a público e dizer, eu estou triste pelo que a gente não consegue fazer. Porque talvez você não possa fazer algo dentro da sua casa que você gostaria muito.
Talvez você não consiga levar a sua esposa para comemorar o aniversário de casamento de vocês em Paris, dando uma volta de helicóptero em torno da Torre Eiffel. Mas se você disser para ela: eu gostaria muito de poder levar você para andar de helicóptero em torno da Torre Eiffel, porque eu acho que você merece muito mais do que isso. Eu vou dizer para você que o seu aniversário talvez seja com esfirra do Habib's, mas o teu sentimento não tem preço. Nós nos enganamos achando que Jesus quer apenas que tenhamos poder. Nós nunca teremos, sempre será Ele. O que nós não podemos deixar de ter é um coração. Teófilo, presta atenção, é aqui que a coisa acontece. Chegar para Jesus e dizer: manda o povo embora, não, frase errada, não era isso. Há uma segunda coisa interessante aqui. Jesus pega o pão e olha para os céus, diz o texto. Comentaristas dizem que talvez Jesus ali já estivesse imaginando a última ceia, quando ele partiu o pão com os discípulos pela última vez. E ali ele estava mais uma vez simbolizando a sua própria vida, que se reparte por todos. Eu já preguei esse texto não sei quantas vezes, irmãos, em outra encarnação, eu estou dizendo, vidas passadas, em outra encadernação. E o interessante é que eu tinha outro óculos, e eu lia o texto como se esse texto falasse de multiplicação e prosperidade. E eu olhava esse texto como se fosse um texto do milagre da multiplicação. Apesar do título ser multiplicação, mas o título é a gente que coloca, o título não é Bíblia. Esse título são os editores que colocam, o milagre da multiplicação. Eu acho que esse é o milagre da comunidade, esse é o milagre da vida daqueles que não são gananciosos. Esse é o milagre do repartir, porque quem reparte nunca deixa de ter. Nós sempre aprendemos isso. Se você tem por acaso CD gravado, eu lembro quando você era bispo, você falou, Jesus, joga fora esse CD, irmão, porque quando você ouve, Deus ouve a minha voz falando aquilo, e pode ser que me atrapalhe hoje, Ele não me abençoe mais. Joga fora, não é isso. Eu sempre digo para vocês: Senhor, obrigado. Eu preciso dizer para você: obrigado. Vocês me ajudam a ser curado. Só a oportunidade que eu tenho de ler de novo o texto e dizer outra coisa já me faz eu me sentir melhor. Porque a ideia é a seguinte: quando você olha para o texto, você é um menino, essa é a ótica que se tem, e você tem que trazer os teus pães e os teus peixes para quem? Para Jesus. É isso que tem que fazer. Por quê? Porque Ele vai multiplicar. Está entendendo? E geralmente quando se prega isso, é para arrancar o couro todo com os pelos e tudo. Entrega tudo que você tem. Esse texto não fala de oferta. Esse texto não fala de dinheiro. Esse texto está falando de misericórdia, de compaixão. O problema é que o óculos é azul, e quando você põe na Bíblia, tudo fica azul. Não é o que ela diz, é o que você quer que ela diga. E aquele menino que trouxe 5 pães e 2 peixes. Tem a piada do Chico Anísio engraçada? É antiga, de que numa paróquia, numa semana de celebração especial, o padre estava falando sobre a multiplicação dos pães, e ele disse assim: e Jesus, com 5.000 pães, deu de comer a 5 homens. E tinha sempre aquele cara chato no meio da igreja falando: isso eu também faço. Ele se enganou, ele falou 5.000 pães para 5 homens, mas o padre, puxa, eu falei errado.
Aí no ano seguinte, um ano depois, ele vai no mesmo texto, na mesma celebração, e diz: e Jesus, com cinco pães, deu de comer a 5.000 homens, faz agora, eu faço com o que sobrou do ano passado. É uma piada legal, né, irmãos? Legal. Chico Anísio. Mas, onde eu estava mesmo? Eu lembrei da piada e esqueci a pregação. Não estava programada a piada. Nós achamos assim: traz os seus pães, entrega tudo. E o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer comigo? Relaxa. Ele vai multiplicar, e multiplicar, e multiplicar. E você vai ficar com 12 cestos cheios. O texto não fala sobre isso. O texto não fala sobre dinheiro. Preste atenção. O menino já tinha os pães e os peixes. Ele não precisava de multiplicação para comer. Aliás, eu acho que ele não conseguiria comer os 5 pães e os 2 peixes. Acho que ia sobrar de qualquer maneira. Sabe aquela mãe que fala: leva um, mamãe, leva mais. Sabe? Tem 3 perguntas que toda mãe faz quando você vai na casa dela. Primeira: você comeu? Segunda: você trouxe blusa? A terceira, nem sempre. Está com guarda-chuva? Pode e não pode. Porque é o cuidado da mãe. Mas mãe, eu não vou comer tudo isso. 5 pão, coloca aí, vai que dá fome no meio do caminho. Esse menino não precisava de multiplicação. 5 pães é bastante para uma pessoa só. Mais os 2 peixes. O interessante é que ele não entregou porque precisava de multiplicação. Ponto 1, está errado essa ótica. O segundo mais interessante é que os 5.000 que comeram da multiplicação não entregaram nada. Jesus não te abençoa segundo uma troca e uma barganha do que você dá para Ele multiplicar. Ele te dá quando você não tem nem o que dar, porque Ele é doação, Ele é repartir, Ele multiplica por graça e de graça. Não é um negócio espiritual, é amor. Joga fora aquele CD. Como diz aquele hino evangélico: vou jogar fora no lixo. Joga fora no lixo. Joga, irmão. Ah, mas eu gosto tanto daquela parte. Não, nem aquela parte. Aqueles discípulos estavam diante de uma demonstração de generosidade, amor. Eles estão com fome. Faz eles sentarem. Jesus olha para o céu e fala: Pai, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. É o que pode ser que tenha passado. Quem somos nós para imaginar o que passa na cabeça de Jesus? Mas eu estou aqui para tentar entender o que Lucas quis dizer para Teófilo. Eu vou me repartir. Esse é o pão que é partido por vós. Comam. Esse é o cálice, bebam. Façam isso, façam isso, façam isso em minha memória. Partam, repartam. Essa é a comunidade da generosidade. É a comunidade que sabe que Ele está conosco. Se nós não formos isso, nós não somos igreja. Não somos. Nós só somos corpo de Cristo porque estamos ligados uns aos outros. Cada membro faz o seu trabalho pelo corpo. Você percebeu que Jesus não levantou os olhos aos céus e consagrou aquele pão, o abençoou para si próprio? Os discípulos talvez estivessem preocupados com eles: manda esse povo embora. Mas ele disse: não, temos que dar de comer para eles. Jesus não pegou aquele pão, não tomou aqueles pães na mão. Ele não pegou os pães para o menino para fazer um negócio de multiplicação para o menino. Os olhos dele estavam na fome e não na abundância. Para um menino era muito. Será que quando temos poder, isso aponta para o nosso ventre ou aponta para a dor de quem sofre? Será que o reino que chegou dentro de nós pode
encontrar em nós um canal para que seja visto além de nós, ou tudo que Deus acumula em nós, nós temos um plug que tampa e nós dizemos, é tudo para nós. Já que nós oramos que o pão nosso de cada dia nos dá hoje, eu não oro o pão meu, o pão é sempre nosso, porque somos uma comunidade de gente ligada a gente. Jesus não fez isso por ele, ele fez isso pelo outro. Ele não precisava fazer por ele, era pelo outro. Nem os discípulos precisavam fazer por eles. O Senhor estava presente ali do lado deles, nada lhes faltaria. É isso que nos torna irmãos. Acho que Lucas está dizendo, olha o que Jesus fez, Teófilo, presta atenção. Olha como ele, olha os olhos dele, é como se Jesus dissesse para os discípulos, lá eu dei poder para vocês, fizeram milagres, mas vocês estavam achando que o foco era vocês, que a bênção era para vocês, que o pedestal da honra era para vocês, e que me contarem os milagres que vocês fizeram, talvez fosse muito legal e orgulho para vocês, mas diante da multidão com fome, eu queria dizer para vocês que o foco é outro. É a comunidade que não carrega egoísmo, é a comunidade que não carrega para acumular para si. Eu acredito nisso, porque esse é o evangelho do Senhor que reparte. Tem um ditado que diz, onde pinga não seca, já viu esse? Tem épocas na vida que a coisa está apertada, parece que seca a fonte, é só uma gotinha todo dia que pinga, e quando alguém fala, como é que está a vida? Está bem, está sem trabalho? Onde pinga não seca, todo dia está aqui. Não é interessante nós lermos lá no Antigo Testamento, quando o povo foi para o deserto, e caiu maná do céu, e Deus falou, vou alimentar vocês, hein? Vai cair o pão aí, vocês pegam a quantidade para a família de vocês, mas não guarda para amanhã, porque se guardar, vai dar bicho, vai apodrecer e vai feder. O que aconteceu no primeiro dia que caiu o maná? Adivinha? É tudo que nem nós, irmão, é que nem a gente, sabe? Tipo promoção do Carrefour, mas você não vai conseguir comer tudo isso, mas está muito barato. Não estou dizendo que você não deva fazer isso, fica à vontade, irmão, eu já fiz isso também, porque a gente fica tão desesperado que amanhã não vai ter, porque o nosso problema é que a gente não crê nem que Deus está com a gente hoje, muito menos que Ele vai estar com a gente amanhã, e a minha fé quer me tornar independente de Deus. Eu tenho tanta fé que eu vou juntar um monte de coisa no meu celeiro para nunca mais eu ter problema na vida, porque eu não creio que Deus vai me dar amanhã. Parece que eu tenho fé para acumular, mas não tenho fé para confiar no Deus que está comigo amanhã, mesmo que eu não veja. Basta cada dia o seu mal, amanhã trará consigo os seus cuidados. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí os caras pegaram aquele monte de maná, ele falou, Moisés falou, mas pô, está de graça. De manhã, no dia seguinte, quando os caras acordaram com um fedor desgraçado dentro do quarto, tudo cheio de bicho e podre, era todo mundo saindo com aquele saquinho de mercado, né, que a gente usa para colocar lixo, com maná. E quando abriram a tenda e olharam, tinha maná novo. Vai jogar fora. Deus falou, não falei para você, era para não pegar. Aquilo é um exemplo incrível, mas parece que a nossa fé, ela foi colocada exatamente no pão e no peixe, e não no Cristo. Eu tenho fé para ter muito pão e muito peixe. Aliás, eu quero entregar o que eu tenho para ter 12 cestos cheios. Eu não preciso de 12 cestos, eu tenho Cristo. Ele me supre a hora que eu precisar. Fé não é ir a Deus para que Ele me dê o que eu preciso. Talvez fé seja ficar descansado, porque eu sempre vou ter o que eu preciso. E Jesus pensou no outro. Mas tem uma última coisa nesse texto que Lucas ensina para Teófilo, que eu nunca tinha pensado, irmãos. Os 12 cestos.
Os 12 cestos, o texto não fala o que foi feito com os 12 cestos. E eu quero abrir aqui uma votação democrática, e nós vamos decidir o que será, conhecendo o Jesus da misericórdia e da graça, conhecendo o Jesus que anda 50 quilômetros para ressuscitar um menino, que atravessa uma tempestade por causa do endemoniado gadareno, aquele que cura o leproso, o paralítico, aquele que entra vai com Jairo até a casa dele, cura a menina uma mulher que tinha o fluxo de sangue, aquele que abraça crianças, que vai na sinagoga, que senta na mesa com publicanos e pecadores. Essa é a imagem que Lucas está fazendo para Teófilo. Irmão, o que eu vou falar agora não tem nada a ver com os nossos dias de hoje, eu estou falando daquele tempo. Hipótese número 1. Hipótese 1. Jesus chama os 12 e fala: atenção, recolhe os 12 cestos, é nosso. É lógico, nós que fizemos um milagre, nós temos o lucro do negócio. A igrejinha é nossa, não estou falando de hoje, irmão, estou falando daquele tempo. Aquele que faz o milagre tem o direito de comer o lucro dele. Não estou dizendo que eu já ouvi isso hoje, estou dizendo que estou imaginando o que aconteceu naquela época. Como se o próprio Jesus dissesse: caramba, meu, sobrou 12 cestos, cara. Recolhe rápido, vocês são em 12, um cesto para cada um me dá metade, a rachadinha do pão. Mas é coisa daquela época que eu estou falando. Essa é a primeira hipótese, que Jesus tenha dito: pega para nós, pô, pega para nós. Jesus, sobrou mais do que foi entregue. E não é do menino? O menino já comeu. Eles se fartaram. É que ele comeu menos do que 5. Não importa, importa que ele já tem o que ele precisa. Mas é muito para nós, não importa, nós merece. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é a do menino mesmo. A mãe falou para ele: olha, você vai na igreja do Jesus e você entrega tudo, porque eu te profetizo, meu filho. Recebe e toma posse agora e declara: você vai voltar com 12. Essa é a segunda hipótese. E que tudo isso que aconteceu, aquelas 5.000 pessoas, foi mera sorte. Eles deram a sorte de entrar na oferta do menino. Olha só, vai ser sortudo assim lá em Piancóia. Eu nem sei se Piancóia existe, mas existe. Mas o meu tio avô sempre dizia: vai ser sortudo assim lá em Piancóia. Mas enfim, pega o menino e ele vai na igreja do Jesus. Eu não estou falando de agora, irmão, estou falando daquela época. Vai na igreja do Jesus e diz: minha mãe falou que se eu entregar para você, você vai multiplicar. E Jesus falou para ele: eis, eu nunca vi fé como essa em Israel. Aí, todo mundo comeu, sobrou 12 cestos. Chama o menino aqui em cima. Esse aqui teve fé. Vocês entregaram nada, seus barriga murcha, só comeram. Mas ele não. Dá o testemunho, o que você tem agora? Eu tenho 12 cestos cheios, agora tá vendo? Irmão, o menino não tinha geladeira. Eles só comiam animais, peixes frescos. Se ele levasse os 12 cestos, até o pão pode ser, fica duro, mas você come no dia seguinte. Agora o peixe vai estragar. É uma ganância desgraçada. Ter o zóio maior que a boca. Não sei se você acha que talvez tenha sido a segunda hipótese, que a segunda hipótese seja exatamente ficar com o menino, porque foi esse o milagre que Jesus fez, para ensinar para a gente entregar peixe e pão para multiplicar para nós, como se o foco fosse eu, como se eu tivesse que imitar um menino e não imitar a Cristo. Eu devo ser semelhante a quem? Imagem e semelhança do menino ou imagem e semelhança de Cristo? O foco é outro. Tem uma terceira hipótese de Jesus dizer: é o seguinte, quem que errou a conta? Pode desperdiçar poder, porque olha, eu falei para você colocar de 50 em 50, quem que ficou para contar? O Judas. Judas sempre erra no número, eu não sei, sempre ele erra no número, sempre tem. Só que com ele sempre falta, aqui sempre sobrou. O que aconteceu com o Judas? Ô Mateus, você não ajudou ele? Você que é publicano, sempre fazia a conta, pô. Pai, perdoa, desperdicei poder, porque agora eu vim, soltei um monte de poder, agora sobrou, os caras já comeram tudo. Quem quer mais? Entuxa no povo. Come para não jogar fora.
Meus avós vieram da Itália, minha avó veio da época da guerra. Então a comida era uma coisa que é sagrada. Se fosse jogar um pão fora, tinha que dar 3 beijinhos para jogar o pão fora. Quem já passou por isso? Aí, tá vendo? Era assim. E tinha mesa que tinha gaveta, porque diz que lá na Itália, na época da guerra, quando estava comendo e chegava alguém em casa, você escondia a comida na gaveta da mesa. Mas é que era uma coisa cultural, porque só tinha muito pouco. Estavam jantando? Não. Era uma coisa meio assim. Mas é verdade, eu vi mesa com gaveta. Mas era aquela coisa assim, a escassez faz a gente, às vezes, tendo o Cristo do nosso lado, vocês erraram a conta, vem aquela discussão toda, agora sobrou, agora é o seguinte, ninguém encosta. Vocês vão todos embora para casa, deixa aqui, isso aqui vai apodrecer e vai ficar aí. Mas gente, ô Jesus, não pode distribuir para as pessoas, não, porque o Big Mac quando esfria não pode, joga no lixo, não pode, é assim que faz. Pode ser que seja essa hipótese, porque não conta o que ele fez com os 12 cestos, essa seria a terceira. Vamos colocar uma quarta hipótese para você escolher nenhuma das anteriores ou uma delas. Jesus não se enganou, não errou na conta, não levou para ele não precisa, ele faz assim, poderia fazer as pedras transformarem em pães, mas não tem problema, ele poderia. Não foi o menino que saiu feliz da vida para dar testemunho para os outros, para todo mundo trazer peixe para Jesus para ele multiplicar. Não, também não foi isso. E nem tampouco foi um erro de conta. Eu fico imaginando, não está escrito, irmão, isso aqui é minha hipótese. Galera, vocês podem ir para casa agora, e eu deixei aqui 12, eu multipliquei a mais. Quem tem alguém em casa esperando e precisa, leva o que precisa. Essa semana, a inteligência artificial colocou lá na minha lupa da timeline do Instagram, eu não sei se é antigo, se é novo, mas apareceu para mim. O meu experimento, as frases são em inglês, uma caixa com peito de frango, não sei se alguém viu isso, numa rua. Várias carcaças de peito de frango. Aí vem um cachorro de rua. E ele vem devagar, até meio assim. Aí ele olha. Aí ele vai e pega um peito de frango e vai embora. Aí vem um outro cachorro, olha, cheira, pega um peito de frango e vai embora. E vem um terceiro. E aí a frase escreve, na frase, em inglês escreve, não há ganância entre os animais. Nenhum deles pôs a boca na caixa e saiu arrastando. Engraçado, né? E diz assim, eles têm muito a ensinar aos seres humanos. Nós fazemos de Deus uma fábrica de milagres para satisfazer a nossa barriga. Mas o foco é outro. Deus não me deu poder, o poder sempre será dele. E se por acaso eu tiver alguma coisa nas minhas mãos, é para que eu reparta. E se eu repartir, não me fará falta. Acho que Jesus diria, galera, tem 12 cestos aqui. Vocês entenderam quem é o rei? Entenderam o que é o reino? Se alguém precisa para a sua casa, pode vir aqui e pegar e levar. Se você não precisar, tudo bem, vai para a sua casa. E eu acho que deu a conta certinha para quem tinha que levar alguma coisa para casa, sem briga. Eu acredito no reino de Deus assim. Eu não sei em qual das hipóteses você votaria, mas eu fiquei pensando, eu acho que seria essa. Porque agora que tem 12 e eu multipliquei, eu só quero saber se vocês vão pegar para repartir de novo, ou alguém vai ser ganancioso para juntar para si. Só quero colocar na mão de vocês agora, ao invés de, o menino trouxe 5 pães e 2 peixes, legal, mas eu multipliquei para todo mundo e ainda sobrou 12. Eu só quero saber o que vocês vão fazer com o meu poder. O que vocês vão fazer com aquilo que eu sou capaz de dar a vocês. Se aquilo que eu dou a vocês como bênção vai ser um laço dentro da sua ganância, ou vai ser reino dentro daqueles que precisam, no meio daqueles que precisam. E acho que aqui o Teófilo leu isso e falou, caraca, em grego, claro. Rapaz, que é isso? Que país é esse? Não é um país.
Aqui tem bárbaro, grego, tem romano, tem judeu. Mas que igreja é essa? Não é uma placa, não é uma denominação, está espalhado sobre a terra. Que tipo de gente é essa? É tudo gente que morreu para si e nasceu de novo para ser a imagem de Cristo. É gente que não é guiada pelo próprio ventre, que não é refém. Ele não tem uma lombriga, ele tem uma anaconda dentro da barriga. É gente que não é governada por si, pelo seu ventre, mas a vida dele se completa na vida do outro. Se nós entendermos isso, nós vamos ter a graça de sermos chamados igreja. A graça de Deus. Sabe, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Um ambiente de misericordiosos que vivem misericórdia. Tudo bem, eu não entro aqui dentro porque eu vim aqui buscar a Deus. Porque você sabe que Deus não está aqui dentro. Quando a gente vai embora... Aliás, foi interessante quando nós começamos a pandemia, no primeiro domingo foi muito chocante, não tinha ninguém aqui, e o Wagner falou assim: Zé, a igreja não é isso aqui mesmo. Não é mesmo. Não é. Apesar de nós agradecermos a Deus pelo lugar que abriga a igreja. Um ambiente de misericórdia, onde todos dão misericórdia, é o lugar onde todos colhem misericórdia. Porque se você veio aqui procurando Deus nesses lugares, mas uma dica boa é que Deus habita dentro dessa pessoa que está sentada do seu lado, por acaso. Talvez você nem tenha dado bom dia para ele, mas Deus habita dentro dele, habita dentro de você. E o seu dom e as suas palavras e a sua misericórdia pode ser uma bênção para ele, como as dele podem ser para você. E aquele que é gracioso para repartir, sempre será alvo da partilha do outro para si. E todos vivem debaixo da graça do Deus que reparte, do Deus que nos ensinou a amar, a dar, a socorrer, a chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra, a carregar a carga uns dos outros. E durante essa semana, estudando esse trecho, eu fui me lembrando de algumas situações muito interessantes, que quando nós começamos a igreja, era um período bastante conturbado, foi um momento muito conturbado. Por mais certeza que você tenha de alguma coisa que você deva fazer, quando você começa e vem as lutas, você começa a questionar se você deveria ter feito ou mesmo. Geralmente é assim, tem tanta batalha que eu não sei se era para eu ter entrado nesse negócio aqui. E eu também tive essas dúvidas. Na época eu não percebi, mas essa semana, olhando para trás, eu falei: Senhor, obrigado pelos irmãos. Em muitos aconselhamentos que eu fui fazer, o Senhor falou comigo através da boca de outros. Em momentos de crise que eu passei, me abençoaram. E a igreja, que é a comunidade dos irmãos, é que tem o amor, para que eu pudesse viver. Porque se você acha que é você que depende do que eu estou fazendo aqui, você está errado. Todos nós precisamos uns dos outros. Todos nós precisamos uns dos outros. E talvez você tenha deixado de conhecer mais profundamente o que é de verdade ser comunidade de Cristo, porque você conhece pouco quem está do seu lado. Agora, quando a gente compreende o que é partilhar e repartir, é no meio disso, que não tem nada a ver comigo e nem com você, mas Deus multiplica. E todos nós que decidimos doar misericórdia, também dela somos alvo, e todos nos alegramos por sermos a comunidade de Deus. Não porque temos um armário cheio, podemos até ter, não é pecado ter, mas sempre
eu estou olhando além de mim, além da minha vidraça, além da minha janela, para que, uma frase de Paulo, eu possa repartir algum dom e abençoar uma comunidade, ao mesmo tempo que ela reparte comigo e me abençoa. Termos uns aos outros é que é um grande milagre. Isso é um milagre. Como Vagnão disse, para Jesus multiplicar pães não é milagre. Ele criou o trigo, o chão, os sais minerais que fazem crescer a espiga. Ele criou tudo do nada. Para ele é só continuar sendo Deus. Agora, o grande milagre é quando Ele for Deus diante de nós, entender que o coração dele tomou o nosso coração, não o poder dele tomou a nossa barriga. Assim seremos imitadores de Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe. Que dentro da nossa casa isso seja visto. E o pior lugar para isso ser visto é na nossa casa. Com a esposa, com o esposo, com o filho que eu estou bravo com ele, com o filho que está bravo com o pai, porque a gente se conhece demais, os defeitos. Mas é a melhor escola. E essa misericórdia passe para cá, e para os lugares onde passemos, ou nosso trabalho, onde for. Porque sabe, Jesus teve muitas multidões na sua frente, e nós temos relatado as 2 multiplicações de pães. Ele poderia fazer isso todo dia, ele poderia virar um restaurante Bom Prato ambulante pela Judéia toda. Mas não era isso que ele queria fazer. Ele queria que nós olhássemos para o seu coração, menos para a nossa barriga, menos para o nosso bolso. Tranquilo, quédate tranquilo. Amanhã, o Senhor que supriu hoje, vai suprir amanhã. Talvez até você esteja aqui hoje dizendo, hoje eu estou aqui, mas amanhã eu não sei como é que vai ser. Vai ser como hoje. Não precisa de um maná de hoje para guardar para amanhã. E eu sei que é difícil, mas isso se chama fé. Ele cuida da gente. E vai continuar sempre cuidando. E a gente vai continuar sempre repartindo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra e pelas coisas que Lucas escreveu para Teófilo, que hoje fazem sentido e fazem tanto sentido para nós. Muito obrigado, Senhor. E muito obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco. O Teu Evangelho é nossa comida. É a Tua presença que renova a gente para seguir. É a Tua palavra que nos transforma cada dia para sermos iguais ao Senhor, parecidos contigo, cristãos, parecidos com Cristo. Porque nesse mundo que a gente vive, Pai, essas coisas que Lucas disse aqui, não tem sentido nessa terra. É quem acumula, é quem está no topo, que vai ser imitado. Mas o Senhor nos chamou para imitar aquele que reparte. O Senhor nos chamou para imitar aquele que doa, aquele que partilha, aquele que muda o foco do seu ventre para o próximo, que cria uma comunidade generosa, de gente que ama a misericórdia e é misericordiosa, e vive e cria um ambiente de misericórdia, da qual ela também é alvo. Nos faz ser assim, Senhor, começando da nossa casa, passando pela nossa família, trabalho, comunidade, igreja, e em tudo que fizermos. É uma luta constante, Senhor, contra a nossa ganância, porque naturalmente nós somos gananciosos. A gente se preocupa com o que vai ter amanhã, nós queremos 12 cestos cheios, porque é difícil confiar que amanhã o Senhor vai dar de novo. Nós queremos dispensar a multidão, porque a gente já está de saco cheio, e o Senhor está dizendo, o foco é outro. Nos abençoa, guarda-nos, nos ajuda a sermos luz no meio das trevas, nos ajuda, Senhor, a sermos sal nessa
cidade que a gente vive. Nos ajuda, Senhor, a testemunharmos, sermos um sinal do Teu reino aonde nós pisarmos, e que nossa vida comunitária seja uma família verdadeira, como grãos de mostarda que vão crescendo no Teu reino e viram uma árvore grande e as aves vêm fazer os seus ninhos, e que quem se aproxima de nós possa encontrar aconchego, possa encontrar socorro, possa encontrar não a nossa fama, mas o que está por cima de nós, o Senhor que ama e partilha, está aqui no nosso meio. O Jesus que reparte está entre nós. O Jesus que olha para o outro está entre nós. O Jesus que me ensinou a amar o próximo como a mim mesmo está entre nós. E nossa comunhão como Teu povo seja um louvor ao Senhor e seja alegria para cada um de nós, como Teus filhos, para a Tua glória. Abençoa a nossa semana que está se iniciando hoje, nos guarda, nos protege, traz a gente de volta na próxima semana, abençoados por Ti, e que seja uma semana onde nós possamos demonstrar o que temos aprendido na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.